Na última reportagem da série Tradições de Minas, você vai conhecer o processo de produção da cachaça. E no estúdio, vamos conversar com o médico Antônio Carlos sobre os bebês anencéfalos. E atenção, motoristas, a lei seca ficou mais rígida. E veja também a programação para o seu fim de semana. Olá! Essa semana, o Plano Aberto exibiu uma série de reportagens homenageando Minas Gerais. Você viu como é o processo de produção do queijo artesanal de Minas, viu também uma reportagem sobre as montanhas de Minas Gerais, que inspiram poesia para grandes poetas. Na última reportagem da série, você vai conhecer a história da cachaça e como se dá o processo de certificação de qualidade do produto. Vai conhecer também Paulo Simões, um bancário que, depois de aposentado, decidiu se tornar produtor de cachaça. Na época que eu estava em fase de aposentadoria, e eu queria ter uma atividade na área rural. Aqui me chamou mais atenção, inclusive a que eu gostei mais do processo, foi a fabricação de cachaça. Existem registros de que a cachaça chegou na capitania de São Vicente no início do século XVI, quando os portugueses começaram a introduzir a cultura da cana-de-açúcar. Uma fermentação espontânea do caldo de cana, então utilizado para a produção de açúcar, fosse percebida pelos trabalhadores, os escravos na época, começaram a destilar essa garapa azeda e descobriram que o destilado disso era um composto com um teor alcoólico muito forte. Eu que cuido de todo o processo, tá? Eu que sou alambiqueiro, eu participo do processo de limpeza das garrafas, de engarrafamento, de colocação de rótulo e a venda também eu que cuido dela. Montei o alambique em 2003 e a primeira produção foi em 2004. E como a minha cachaça envelhecida 3 anos, só em 2007 que eu comecei a divulgar a cachaça para meus amigos. E durante esse processo eu fui fazendo a legalização. Ministério da Agricultura, Prefeitura, Secretaria da Fazenda, Conselho Regional de Química e vários órgãos estaduais e federais que tomam conta desse setor da cachaça. Um produto, para ser certificado, ele tem 3 níveis de certificação, né? A chamada certificação de primeira parte, quando o próprio produtor, consciente de que o seu produto precisa ganhar mercado, precisa, enfim, agradar o mercado consumidor, ele toma medidas e anuncia para o mercado que ele garante a qualidade baseado nessas medidas que ele adotou. Existe uma certificação de segunda parte, que é a certificação conferida, por exemplo, por uma associação de produtores. Existe ainda uma certificação de terceira parte, como, por exemplo, a certificação dada ao Inmetro, não somente a cachaça, como para outros produtos. Eu tenho tido uma resposta muito boa e porque já há também um tipo de consumidor mais exigente. E isso aí eu não posso negar que o certificado ele é um selo de garantia da cachaça. Estima-se que o volume de cachaça produzido no Brasil está entre 1,3 e 1,5 bilhão de litros ao ano. Minas Gerais contribui aí a uma certa divergência de número, mas com apenas 200 bilhões de litros. Dizer que a cachaça é um produto mineiro é um pouco, digamos assim, exagero. Mas, não é, como tradição, como um produto que está fortemente ligado às raízes do Estado, isso não há dúvida nenhuma que a cachaça tem em Minas Gerais o seu berço mais importante.
Fazer cachaça para mim hoje é a minha diversão e o meu prazer. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu por meio de votação que o aborto de fetos anencéfalos não é mais crime. Isso significa que a interrupção da gravidez de fetos com má formação do cérebro e do córtex passa a ser voluntária e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Não há mais necessidade de autorização judicial. O aborto já era permitido em casos de estupro ou de claro risco à vida da gestante. Todas as outras formas de aborto continuam sendo crime, com punição prevista no Código Penal. Segundo informações da Secretaria de Estado de Ouro Preto, nos últimos 6 anos, um único caso de óbito por anencefalia foi registrado no município. No país, os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde são referentes ao ano de 2010. Foram mais de 500 óbitos por essa doença no Brasil. Em Minas Gerais, foram registrados 51 casos de morte do feto por anencefalia. O debate é polêmico e, para esclarecer alguns pontos ligados à saúde do feto e da mulher, o Plano Aberto conversa hoje com o ginecologista da Prefeitura de Ouro Preto, Dr. Antônio Carlos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Plano Aberto. Primeiro, doutor, o que é anencefalia? Anencefalia é um defeito do tubo neural. Isso implica no cérebro, cerebelo e também no tronco cerebral e uma parte da medula, que nós falamos anteriormente. Não é só o cérebro. Ah, sim. A anencefalia tem todo um contexto. E são exames clínicos para identificar? Nós temos, basicamente, o ultrassom, até por volta da 12ª semana de gestação, já consegue fazer ou ter uma ideia bastante importante em relação ao diagnóstico. Tem o exame de sangue, que é o estudo da alfa-fetoproteína na mãe, e também tem um outro exame chamado a translucência nucal, que é feito entre 11 e 13 semanas, em média 12 semanas. A translucência nucal vai ficar comprometida nos casos dos anencéfalos. E como é a gravidez da mulher neste caso, doutor? É como uma gravidez de uma mulher que esteja esperando um filho normalmente? Não, essa gravidez ela pode ter problemas maiores para a mulher, para a gestante no caso. Porque ela pode ter o que a gente chama de polidramnia, um excesso de líquido amniótico, que pode dar problemas durante a gravidez. E como é a condição de vida de um anencéfalo? Quais são as chances dele? Olha, as chances são muito ruins. Primeiro que vai ter uma vida muito mais totalmente prejudicada. Às vezes o anencéfalo não vai enxergar direito, vai ser surdo, mudo, não vai ter os batimentos. Basicamente, esse que sobrevive, como é o caso da Marcela, famosa aí, que sobreviveu 1 ano e meio, ela tinha o tronco cerebral preservado e a córtex e parte do cérebro sem função. Então, ela não sentia dor, mas é vida vegetativa, absolutamente vida vegetativa, porque ela tem os batimentos cardíacos e a respiração mantida. Nesse caso, sobrevive, mas todos eles, de uma forma ou de outra, a tendência é vir a morrer. E tem algum comportamento que a mãe pode ter durante a gestação que pode evitar esse Eu diria que antes da gestação, antes da mulher ficar grávida, eu até falo, eu sou professor universitário também, eu falo para os alunos, que eles falam para os seus parentes, para as nossas clientes, que pensou em ficar grávida, a mulher já deve tomar o ácido fólico, que é um dos elementos que previne a má formação do tubo neural. Sim. Ácido fólico que está muito consistente na literatura e hoje o SUS disponibiliza esse medicamento. Gratuitamente. Gratuitamente. Né? E é só esse cuidado ou tem outros também, doutor, que elas podem tomar? Os cuidados, como todo ser humano deve ter, uma alimentação saudável, né? Menos gordura, menos fritura, menos excesso de açúcar, excesso de sal, uma dieta mais à base de salada, mais grelhados e menos frituras, como eu disse anteriormente. Atividade física. Atividade física, hoje nós temos certeza que é uma forma de viver absolutamente saudável. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigado pela oportunidade. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, 65 hospitais estão qualificados na rede pública para realizar aborto previsto em lei em todo o país. Até o final do ano, mais 30 hospitais serão qualificados para realizar esse procedimento. Em Minas Gerais, 5 hospitais fazem interrupção de gravidez de anencéfalos. Caso algum município não possa oferecer esse atendimento à gestante, as secretarias estadual e municipal de saúde devem providenciar o atendimento em outro município.
município. E na última semana, o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão para definir os critérios de diagnóstico de anencefalia em fetos. A comissão será formada por especialistas em ultrassonografia fetal, ginecologia, obstetrícia, genética e bioética. Confira a programação para o fim de semana. O final de semana começa com o lançamento do livro e exibição do documentário Palhaço Menino, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no SESI Mariana. A entrada é franca e o evento acontece na Rua Frei Durão, número 22. Mais informações pelo telefone 3557-1041. No sábado, o Vale dos Contos recebe a primeira edição do projeto Tarde com Samba. O evento acontece às 4 da tarde, com a apresentação do grupo Samba de Sobra. Para conferir, basta comparecer à Rua Padre Rolim sem número. Informações no telefone 3552-6321. No domingo tem a apresentação do espetáculo Comédia da Cintura para Baixo, com um grupo teatral formado por 3 ex-alunos da UFOP. É na Casa da Ópera, em Ouro Preto. A apresentação possui censura de 16 anos e acontece às 7 horas da noite. Outras informações pelo 3559-3224. Na próxima segunda-feira, dia 23, acontece o lançamento do livro Me Leva Mundão, da Globo Livros, no SESI Mariana, às 7h30 da noite. O evento conta com a participação do jornalista Maurício Kubrusli, que vai debater os assuntos tratados na obra. A entrada para o debate é gratuita. Fica na Rua Frei Durão, número 22. Mais informações, ligue 3557-1041. Você pode interagir conosco pelo Orkut no perfil TV UFOP. No Twitter, acesse o twitter.com/TV UFOP. Nós também estamos no Facebook, no perfil Televisão UFOP. No YouTube, você pode acessar o youtube.com/CPPA UFOP. Acesse, fique informado sobre a nossa programação e registre suas sugestões. Até o nosso próximo encontro.